Bem-vindos a mais um podcast Ver Aliança, um momento de casais para casais. A gente está começando aqui mais uma gravação. Vou pedir para vocês já curtirem, para compartilhar e mandar para aquela pessoa, para aquele casal que está precisando aí de uma palavra de força, de união. E é isso. Hoje a gente está recebendo Eduardo e Adriana. Muitíssimo obrigada pelo sim de vocês, por compartilhar a história, as fotos da família. Parabéns de antemão, família maravilhosa. Nós Muito que lindos. agradecemos o convite, com certeza, né? É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, obrigado. Vamos falar aqui um pouquinho, né, da caminhada de fé, da caminhada a dois, como é que é a vida de vocês nesse ponto, se vocês já se casaram já dentro da igreja, assim, já com uma caminhada de fé, como é que foi isso aí na vida de Eu acho que a vocês? gente pode começar a contar um pouco dos nossos pais, né? Uhum. Nós somos de duas famílias católicas, comprometidas. Nossos pais sempre nos educaram na fé, sempre tiveram esse cuidado, né, de educar a gente na fé católica. No início, assim, que eu me lembre, um pouco mais de a missa, as coisas de um católico normal. Depois, meus pais ficaram muito comprometidos com o SCC, Encontro de Casais com Cristo. A gente morava em Niterói. E depois eles fundaram o que aqui em Brasília se chama de SEGM, né? Mas lá eram os Encontros de Adolescentes com Cristo. Papai e mamãe, você fez o EAC. Eu fiz. Meus pais que fundaram, foram um dos primeiros casais que fundaram o EAC, eram 4 casais que fundaram. E eu me lembro que minha casa vivia cheia de adolescentes, né? Eu tenho uma irmã mais velha, ela fazia o encontro e tal, gente muito ligada. Mas particularmente, a despeito da gente ter nascido numa família católica, eu falo um pouquinho da minha experiência, depois você fala a sua, né, Dri? Eu, quando era muito, muito pequeno, devia ter 3 para 4 anos, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E então a minha experiência com Ele me deu uma certeza da fé que nunca foi abalada. Eu sempre, apesar de eu ter feito uma opção de besteira, né? A gente faz besteira, mas assim, Jesus passou a ser meu querido amigo, um amigo de infância, né? Não é um ser imaginário, mas sim uma pessoa real. E muito engraçado que eu fazia as minhas bagunças e no quarto do mamãe e papai tem um crucifixo grande, sempre teve, e eu me lembro que a nossa babá, a Zezé, não sei nem se ela vai escutar essa entrevista aqui, esse bate-papo. Né? Tomara, a Zezé é uma querida, ministra da Eucaristia, sempre está assim, muito ligada à fé. E ela falava assim, eu vou contar tudo para o seu pai, né? E eu corria para o quarto da mamãe, me ajoelhava e falava assim, Jesus, segura a barra aí para mim, né? Não deixa a Zezé contar. Não deixa a Zezé contar. Eu não sei, né? Se a Zezé realmente... Depois eu ficava pianinho, né? Mas a Zezé não contava e eu falava, isso dá certo, né? Então tinha esse segredo. Então eu fiquei tão malandro que antes de eu fazer a coisa errada... Você já pedia perdão? Eu já falava assim, Jesus, eu vou fazer tal coisa e você segura para não ter que voltar aqui, né? E assim, vocês podem imaginar o que uma criança levada faz, eu fazia em dobro. Do estilo assim, a gente morava em Niterói, num apartamento lá em Caraí, no 6º andar, e eu me lembro que lá em casa, papai é alagoano, né? E gosta de uma rede. Ele botou um gancho de rede bem próximo, tinha um gancho bem próximo da janela da sala, eu pendurava as 2 pontas da rede na janela, jogava para fora e eu ficava pendurado do lado de fora. Nesse tipo de coisa. Imagina, a Zezé ficava louca. Me escondia, fugia de casa, olha, era assim. E sempre teve essa relação. E eu me lembro de ir para a missa, até hoje a gente vai nessa igreja lá em Niterói, na Porciúncula de Santana, e já fomos com os nossos netos também, e eu sempre contava para eles, era a imagem de São Sebastião, todo flechado, que aquilo me impressionava muito, e a imagem do Sagrado Coração. E essa proximidade dentro da igreja, dentro dessa expressão, né, de amor e de amizade que você tem com alguém, né? Deus não é uma força, não é uma energia, Ele é uma pessoa e toda pessoa quer se relacionar. Então isso foi criando no coração essa ligação mais terna com Deus, né? Com Deus nosso Senhor. E isso foi assim um pouco dado seguimento também com atitude e atividades dos nossos pais
dentro da igreja. Legal. Então, comigo aconteceu assim um pouco parecido, mas um pouco diferente também. Porque a minha família, ela tinha uma certa influência de uma cultura espírita da minha mãe, muita gente da parte da minha mãe, ainda hoje também é espírita, né? Mas, ao mesmo tempo, eles queriam que a gente fosse criado na igreja católica. Então, meu pai e minha mãe me colocaram num colégio católico, logo no princípio, e o que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu vivi em alguns momentos, que eu cheguei aí em centro, em algumas atividades, eu nunca gostei do ambiente, não gostava, mas eu era pequena, eu ia. Sim. Quem que ia acompanhar, Tem umas né? passagens engraçadas até nesse período aí, das festas que tinha lá, umas birutices assim de criança, umas histórias meio esquisitas, mas enfim, o que acontece? Como eu estava naquela escola católica, eu fui colocada na catequese, porque naquela época era automático nas aulas de religião, Sim. já tinha catequese, não tinha catequese por fora. Sim. E como que Deus faz as coisas, né? No meu coração, porque lá em casa são três irmãos, né? Eu sou a do meio. O meu irmão e meu irmão mais novo e mais velho também estavam no mesmo ambiente que eu. Mas Sim. assim, o que acontece? Eu passei por aquela catequese, quis fazer a primeira Eucaristia e na Eucaristia eu percebi que eu tinha que eu tinha que decidir, eu tinha que tomar uma decisão, Sim. porque eu já percebia muito bem o que era o ambiente que eu era levada a frequentar às vezes. Então, aquilo ali foi muito engraçado, porque também foi uma expressão assim do chamado de Deus, com certeza. Porque meus dois irmãos tiveram essa mesma formação, mas eu percebi que eles não deram assim uma certeza tão grande nessa parte do catolicismo, sabe? De querer professar a mesma fé, de querer todos os sacramentos. E depois daquele dia, era como que assim, Deus colocou assim, minha filha, você não precisa mais frequentar esses lugares. E aí eu não ia mais. Legal. E eu simplesmente, sabe, falo assim, não, era isso, eu Você quero encontrou Jesus. comigo e resolveu tudo. Pois é. Aí Deus fez assim, o nosso encontro, porque assim, aí já passando para o casamento, o nosso encontro foi em ambiente mesmo do EAC. O Eduardo, ele tinha feito EAC com meu irmão, né? E a gente morava perto, ele era da equipe da banda. Só que Eduardo me conheceu, frequentando a minha casa, era uma menininha escondida atrás A gente tem das quase cortinas. 2 anos de diferença de idade. Hoje não tem muito aparência, mas eu tinha 14 e a Adriana tinha 12. Aí é diferente. Né? Né? Aí é bem diferente. Então, às vezes eu ia na casa do Luciano, que é o irmão da Adri, para a gente tocar violão e tal, eu gostava muito de tocar violão, e a Adri ficava assim, às vezes escondida atrás da cortina. Aquela coisa dos amigos do irmão, Diego, né? mas ela era pequena. Sim. Eu nunca ia imaginar. Aqui já podemos entrar para a fase do namoro. Nunca imaginar que ia namorar com a Adri, porque a Adri sempre foi uma irmã para mim. Sim. E sempre, como foi irmã, sempre tratei todo mundo com muito carinho. Aí ela fala de um dia que a gente estava... eu não sei se a gente se encontrou, né? E eu fui falar com a Adriana e eu tinha mania de às vezes falar tudo bem e colocar a mão aqui, né? na pessoa com carinho. Aí ela disse que sentiu alguma coisa diferente. Mas disso até a gente começar a namorar, levou uns 2 anos ou mais. Teve né? uma química, teve um toque diferente. Deu um choquezinho. Teve algo. E nem deu nada. Opa! Gostei. Mas a Adri fez 15 anos, eu tive no aniversário de 15 anos, e fui mais porque a mãe da Adri pediu, eu já estava na Marinha, no Colégio Naval, ela queria que fosse um 15 anos com os alunos do Colégio Naval, os aspirantes, né? E acabou que a avó da Adri, a vovó Carmen, que em paz descanse, ela teve um AVC, aí teve que mudar a data, acabou que os meus amigos da Marinha também já não tinham mais data para ser, mas a mãe da Adri ficou assim, não, mas você vai... É amigo da família. É amigo da família, pode ir. Então eu dancei a valsa. Aí na valsa tinha um negócio de oferecer flores para Adriana. E cada um, aí ela dançou com um príncipe, que era da Marinha Mercante, eu acho, o rapaz. Né? Olha. Mas assim, fazia parte da conversa. E tem a hora que eu ofereço a flor e ela, não quero não, você não.
Olha só, fez o jogo. Engraçado que era um teatro, obviamente, Muito né? bom. Mas isso ficou no filme do nosso casamento verdade. mesmo. A pessoa que fez o aniversário de 15 anos da Adriana, o videomaker, fez também o nosso casamento. Né? E acabou que ele colocou na gravação, ela recusando, mas depois ela, não, vem pra cá. Que legal. Nós então começamos a namorar em 14 de julho de 1985. Vamos fazer 40 anos agora, nesse mês de julho, né? Parabéns. E foi, assim, um momento também que a gente pouco esperava, né? E eu, com toda a franqueza, nunca pensei em namorar a Adriana, né? E foi uma coisa, assim, muito diferente, né? Foi bem diferente, tanto é que diferente que chegou no domingo, a gente começou a namorar na madrugada do sábado para o domingo, que a gente foi a uma a uma danceteria, e fomos com o primo da Adriana, começamos a namorar lá. Uhum. E eu, no domingo, fui ao clube com a minha irmã, aí falei, Kika, sabe quem comecei a namorar? Aí ela falou assim, quem? Eu falei, a Adri do Lu. Aí ela é uma graça, não sei o quê, a minha irmã, né? Toda fanzoca da Adri até hoje, né? E quem não é. E é engraçado que aí fomos à missa juntos naquele dia e tal, tudo bem. Sim. Aí na segunda-feira, o meu avô, que morava em Campos dos Goytacazes, perto, é uma cidade no norte fluminense, perto de Niterói, ele de vez em quando vinha lá para Niterói, passava uns dias, né? Sim. Ele é pai da mamãe, o vô Vier, que também já está falecido. E eu contei para o vovô estava lá, sempre conversava muito, o vovô sempre é uma pessoa de muita importância nos conselhos, na orientação na vida, né? Eu gosto muito desse aspecto de ser avô, né? E o vovô falando comigo, falou, vovô, comecei a namorar uma menina e a mãe dela é de Campos, que a mãe da Adriana é de Campos dos Goytacazes, e a avó dela também. Aí meu avô, né? Meu avô ele tinha uma venda, tinha, né, um negócio, um comércio, conhecia muita gente e tal. E vovô falou, qual o nome da família deles? De repente eu conheço e tal. Aí eu falei assim, Canela. A família Canela de lá. Ele, Canela? Como é que é o nome da avó dela? Aí eu falei assim, Carmelita Canela. Aí meu avô falou assim, meu filho, senta aqui do meu lado, deixa eu conversar com você. Bom, resumo da ópera, já tinham sido paqueras os dois. Nossa, você acredita? Olha isso. Como é o destino, né? Verdade. Como é a coisa. Deus. Não deu certo com os avós, deu certo com os netos. Muito deu engraçado. com os netos, né? Então, dali tudo foi uma coisa acontecendo. A nossa família, então, sempre foi assim, tanto dos meus pais quanto dos pais da Adriana, sempre nos trataram assim, ambos como filhos mesmo, né? Sempre tivemos essa dimensão. O meu pai até às vezes, quando ia apresentar a Adriana, falava para mim, isso aqui é minha filha, isso aqui é meu genro, né? Meu pai falava assim, né? Legal. E a gente continuou a vida na Marinha, né? A gente tinha uma vida muito integrada na paróquia, no Santuário das Almas, que era da congregação, esqueci agora, Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração. E nessa a gente fazia parte da liturgia, a Adri cantava, eu tocava na missa e tal. A gente sempre teve uma ligação assim missionária, né? E a gente começou a viver uma vida mais intensa na fé. E quando foi em 1987, né, já faz bastante tempo, eu conheci uns padres eu estava na escola naval, fui fazer um retiro e conheci uns padres que vieram do México, não é? E me impressionou muito. Um deles, que era o padre Javier Cecília. Padre, se estiver me escutando aqui, um abraço, né? Um abração para ti. O padre Javier, eu conheci ele e me impressionou muito a forma solene do sacerdócio dele. Sim. Né, ficamos grandes amigos, e ele era um dos primeiros padres legionários de Cristo que vieram no Brasil, que fundaram o Everest, agora o Heavenly aqui, né, que mudou, mas o movimento Reino Cristo aqui no Brasil. Então fui da primeira equipe, nós, né, da equipe feminina e da equipe masculina de jovens do Reino Cristo no Brasil. E o padre Javier ficou muito, muito ligado a gente,
foi o padre que nos acompanhou no nosso namoro, né? E eu estava na escola naval, em discernimento também, a gente teve muito essa questão de discernimento. Aí chegou, em 1990, eu me formei na escola naval, a Adri fazia psicologia na UF, né? Universidade Federal Fluminense, e no que eu me formei, os nossos pais já estavam assim, nós estamos esperando vocês, né? Dudu na Marinha se formou, vai fazer a viagem de ouro, a viagem de instrução, né? Quase que 7, 8 meses viajando ao redor do mundo, né? E aí, vocês vão casar e tal, né? Todo mundo esperando, né? Nessa expectativa. Eu acho que a pressão foi grande, eu até falei com a Andri, né? Pra gente ficar noivo, né? Sim. Vamos ficar noivos, né? E eu fiz questão, né? Eu acho que nós fizemos questão, né? Porque o vovô sempre foi a pessoa assim, o patriarca, né? Os avós da Adriana já tinham falecido e o vovô era um patriarca assim da gente. Ainda mais tinha essa proximidade. Morava em Campos, a mãe da Adri de Campos, tinha toda aquela história. E no Natal de 1990, eu me formei dia 13 de dezembro. No Natal fomos todo mundo, toda a família foi para Campos. Os pais da Adri também, o vovô Lê, a vovó Elma. Fomos para Campos e lá ficamos noivos. Só que um momento antes, eu tinha recebido um convite para ir para Roma, para passar as festas do Jubileu de Ouro da Congregação dos Legionários. E nós estávamos aí pensando também, será que Deus quer que o matrimônio seja a nossa vocação? Ou será que não? Eu tinha dúvidas. Aí tem essa observação. Ele tinha dúvidas mesmo. Eu não tinha dúvidas. Eu sei. Você sabia Realmente. que queria casar. E você estava na dúvida. E queria casar Eu comigo. não tinha dúvida. Fica claro, né? Eu não tinha dúvida. E eu lembro que a gente então ficou noivo no Natal, dia 24 de dezembro de 1990. No dia seguinte, eu peguei um voo e fui para Roma. As pessoas ficaram sem entender muita coisa, né? Mas, no nosso íntimo, a gente conversava muito sobre essa questão da vocação e a gente tinha essa dimensão de respeitar, né, esse momento, né? O que Deus quer da nossa vida. Essa eu acho que é a grande pergunta que fica para todos, né? O matrimônio não é um encontro de 2 pessoas, mas de 3 pessoas. Nosso Senhor está no centro dela. Sempre. E Ele é que nos orienta, que nos traz pela mão, né? A nossa relação é nossa com Cristo. Exato. Matrimônio é isso, o sacramento do matrimônio é isso. E Deus, nosso Senhor, quis elevar a união matrimonial a um sacramento. E isso é muito bonito. A gente encontra isso no Catecismo, no item 1601 do Catecismo, que fala, né, que Deus elevou, Jesus quis elevar a dignidade sacramento, o matrimônio. Então isso é muito sério, né? Isso foi Deus que quis. Então nós sempre tivemos essa dimensão de respeitar a vontade de Deus. Aí eu viajei para Roma, foi uma experiência fantástica, tem várias histórias aí, mas não dá tempo de contar tudo. E voltei de lá bem cambaleante. Né? Bem cambaleante. Mais na dúvida. Bem na dúvida. E logo em seguida, meses depois, eu ia fazer a viagem de instrução pelo mundo inteiro. Aí a Adri, como não tinha dúvida de nada, preparou um livro de cada página desse livro, ela que fez o livro inteiro, cada página desse livro eu tinha que ler num dia da viagem, cada um por um dia, eu não podia ler tudo. Tinha que ler e era assim, e era temático. Segunda-feira era falando sobre os santos da igreja. Terça-feira era falando sobre alguma coisa do catecismo. Eu devia ter trazido esse álbum aqui. Que legal. Na quarta-feira tinha o momento da palhaçada, da brincadeira. Na quinta-feira tinha o momento do Sagrado Coração de Jesus. Na sexta-feira era assim, no sábado Nossa Senhora e no domingo ela deixava... Então mensagem todos os dias... mensagem de amigos, né? Sempre tinha uma mensagem... Ela conseguiu pegar várias pessoas, amigos, primos e tal... Isso para os 8 meses de viagem. Para esse tempo todo de viagem. Aí me entregou esse álbum e pediu se eu tinha que ler um por cada página. E eu, na minha perspectiva, o que eu pensei? Eu falei, eu vou fazer da viagem de instrução um caminho vocacional. O que é que Deus quer? Né? O que é que Deus quer da minha vida? Sem contar que, quando eu chegava em Porto,
eu recebia, assim, em média, umas 20 e poucas cartas da Adriana. Chegou num ponto de alguns portos, todo mundo, a gente ia para onde os aspirantes faziam, os guardas-marinhas, então, faziam um refeitório, e aí tinham os bolinhos assim, com o nome assim, das cartas que você vinha, porque chegava tudo de um porto para o outro. E a minha ficava sempre grande, né? Um bolão. E todo mundo começou a fazer. Não, a gente vai fazer o bolão de quantas cartas a Adriana vai mandar no próximo porto, né? Eu tinha essa brincadeira também lá entre os guardas marinhos. Ela estava firme no propósito, né? Firme no propósito. Eu fiz o propósito firme na causa. Não sei porquê, né? Digo, acho que a intensidade de fazer isso ou não sei por que veio essa inspiração. Mas minha inspiração foi assim, bom, vou escrever uma carta por cada dia. Aí eu escrevi uma carta por cada dia, dele viajando. E fora do livro. E quando dava, porque era assim, tinha um prazo para a gente entregar as cartas no porto lá em... Era no Distrito Naval, era no Rio de Janeiro. Morava em Niterói. Eu pegava a barca para ir lá entregar a carta. Então, eu tinha que me programar para até aquele dia que as cartas iam sair para outro porto, eu estar lá com as cartas até o dia que eu teria que escrever. E aí, a cada bolinho de cartas eu fazia de forma diferente também. Eu fazia envelope pequeno, envelope grande, fazia umas coisas diferentes. Não, tinham cartas que eram 5, 6 páginas de carta. Nossa. Não dava tempo, você vai receber 20 cartas, você vai passar o tempo todo lendo, não dá. Sinceramente, não dava para ler tudo junto. Aí eu lia quando a gente estava viajando, nos momentos assim, e lia algumas coisas, eu respondia, às vezes mandava um cartão, olha, daquela carta que você falou, eu mandava um cartão para ela e tal, um postal de algum lugar. Mas eu também estava na busca da vocação. Então, onde o pessoal ia para Disney, eu ia fazer retiro, né? E o pessoal ia fazer as visitas lá nos lugares legais e eu procurando sempre estar próximo, né? Mais próximo da igreja. Chega um ponto que eu já estava até falando assim, ó, Senhor, diz logo aí a vocação que eu estou perdendo aqui, né? Eu quero aproveitar também a viagem. E eu me lembro, e aí tem a ver com aquilo que eu te mandei, Yara, eu me lembro que eu estava numa cidade, chegamos em Barcelona, e eu tinha anotado os endereços dos padres legionários, onde eles estavam e tal, o telefone, né? E eu liguei para um padre, ele estava vindo de Madrid, e ele falou assim, olha, tem um amigo seu da sua... Aliás, só para deixar um detalhe, na minha turma, hoje tem 2 sacerdotes legionários. Foram legionários, um saiu, o outro continua legionário. Mas eles eram seminaristas nessa época. E esse padre que vinha de Madrid, que eu liguei, ele falou, olha, tem o irmão Sérgio Barbosa, ele está lá fazendo um retiro em Vic, uma cidadezinha perto de Barcelona. Você não queria ir lá? Não, eles vão começar... Eu tinha chegado em Barcelona, eu acho que era uma quarta-feira, eles iam começar o retiro na quinta-noite. Aí eu falei, eu acho que eu vou. Aí o padre falou, não, eu vou passar. Então eu passo por Barcelona, que é caminho, pego você e a gente vai para lá. Aí eu falei, tudo bem. Aí o padre me pegou, nós fomos para Vic. Nunca tinha visto falar numa cidade, né? É VIC, mas você fala Vic, né? E era no pé de uma montanha que tinha lá, e fomos lá, e passei os dias em retiro lá, retiro de silêncio, 3 dias de silêncio e tal. No domingo, eu estava com isso no coração, né, pedindo a Deus, eu já estava assim, quase que decidido, eu falei, acho que Deus está me chamando para a vida religiosa, para a vida de monge, alguma coisa assim, né, ou para ser sacerdote, ou para ser um irmão, mas vida consagrada nesse aspecto. E na missa, tivemos a missa, depois da missa os irmãos iam subir uma montanha no mirante, né? E na base da montanha, né? Para ir até a montanha, a gente veio rezando o texto e eu pedi a Nossa Senhora, me dá um sinal aí, né? Quero me decidir. Eu tipo assim, Sérgio, eu falei assim, olha, eu já sei eu suponho que sei o que Deus quer, mas só para dar uma confirmada, né? Dá um sinal aí para mim, e rezando e pedindo isso no texto. Eu não sou de pedir sinal, mas eu pedi. Aí tudo bem, aí terminamos de rezar o texto, quando a gente chegou aí lá na base da montanha, a gente ia subir, tinha uma fonte, e os irmãos foram pegar água e tal, e eu fiquei esperando. Eu estava com um cajado na mão, um pedaço de pau, né? E pensando nas coisas, comecei a fazer um buraco na terra, assim, como quem cava um buraco, quando você vai à praia, né? Fazer buraco, comecei a cavar. Só que quando eu puxei assim, tinha um pedacinho de papel que eu vi,
E aquilo me achou estranho. Eu falei, ué, o que será que está enterrado aqui? E eu comecei a cavar em volta. Eu cavei em volta. Quando eu tirei, era aquela imagem que eu te mostrei. A imagem de São José com o menino Jesus. Nossa. Depois, se você quiser colocar, você bota a imagem que eu te passei. Vou pôr no podcast. E naquele momento, veio como se fosse uma coisa só, veio tudo na minha consciência. Eu sou filho de um pai que se chama José, a paternidade, eu sempre fui devoto de São José, sempre fui devoto de Santa Teresa. Santa Teresa tinha São José como patrono, veio tudo assim. E eu me lembrei que o retiro falava sobre a paternidade, a missa no dia falava sobre a paternidade. Falei assim, eu pedi um sinal, e Nossa Senhora mandou um foguetório. Né? Nossa! E eu me lembro de ter chamado a Adriana. Depois foi uma ligação até que eu fiz pelo rádio, eu me lembro disso, estava no meio do navio, saiu, fiquei muito feliz, né? Sim. E falei para ela assim, né? Eu falando pelo rádio, a Marinha tinha um sistema que chamava pelo rádio o navio lá em Barcelona, via ondas curtas, né? Chegava aqui no Rio, o Rio codificava isso por um telefone. Sim. Então, quando você falava no telefone, eu tinha que falar, mas não podia escutar ao mesmo tempo, eu tinha que soltar e falar câmbio. E aí eu falei, Dri, eu não me dei conta que eram 4 horas da manhã lá. A Dri acordou às 4 e tanto para atender o telefone. Eu falei, olha, Dri, eu não sei se vai ser com você, mas eu já sei a minha vocação. Mole. Poxa, mole. Ela depois toda das dedicada cartas aqui. Caraca, que cortês. Pateta. Dá vontade de xingar, falar um palavrão ali na hora. Fala, é comigo sim, né? Eu sei que acabou sendo, e tem muito bonito que tem a confirmação disso, né? E isso era no mês de agosto, gente. O meu navio chegava em outubro. Né? Dia 8 de outubro o navio chegava, a fragata de navio Escola Brasil, né? Uma fragata, só que é de instrução. E em agosto eu virei para a Dri e falei, Dri, então vamos embora, você prepara todas as coisas aí para o nosso casamento. Né? E ela, né? Para uma pessoa que faz uma carta por dia, depois um livro, fazer um casamento tranquilo, né? Mole, né? Mas, né? Tinha que ser, né? Vovó Elma sempre, né? A filha única, né? Queria, né? Viver esse momento. Na verdade, assim, graças a Deus. A gente nunca a gente não vinha se importando com a ideia de como seria a nossa cerimônia, como. A gente sabia que a gente ia casar na Igreja Católica, que o padre Javier provavelmente seria o celebrante. Mas, assim, existe esse carinho muito grande das nossas famílias em relação a nós. Sim. E aí a mamãe sonhou alto, sonhou grande. Idealizou tudo e tal. Sonhou muito. Eu estava na viagem de ouro, estava lá na Europa, a Adriana arrumou todas as coisas. E aí aconteceu uma coisa, acho que estava saindo de Portugal, agora não lembro, e estava indo para Londres. E a Dri tinha me falado, olha, Dudu, porque é o seguinte, eu vou explicar para vocês assim, o navio chegava dia 8. Para quem é solteiro ou quem não ia casar, você tinha uma semana assim, de folga e depois você entrava na vida normal. Né? E eu queria ir para Salvador, eu queria ir para fora da sede, eu pensei assim, se eu me casando com a Dri, a gente quer sair um pouco daquele ambiente que a gente estava e tal. E eu tive, né, a oportunidade de escolher mesmo ir para Salvador. Eu tinha assim, uma classificação na turma que me dava essa prerrogativa de escolher, dessa escolha. Eu falei com a Adriana, não, então tá bom. Só que o seguinte, eu tinha que saindo uma semana seguinte, eu já tinha que ter ido para Salvador. Se eu tivesse casado, né, antes de ir, aí eu teria, além da licença de núpcias, teria mais 30 dias de trânsito. Né? Então, eu teria que me casar. Para a Marinha não precisa ser no religioso, no papel. Sim. Aí a Dri falou assim, olha, a gente vai dar entrada no negócio. Isso tudo nas comunicações que a gente fazia. Não, essa já estava pelo telefone mesmo. E eu me lembro que a Adri falou assim, olha, e não tinha e-mail, não tinha zap nessa época, né? Tão difícil, né? Era só por carta mesmo. A Adri falou, ó, me passou todos os dados do Lu, o irmão da Adri, né? Para eu poder ir na próxima embaixada brasileira, num país que for,
pedir a documentação para que ele pudesse, para eu assinar, dando uma procuração para que o Luciano pudesse dar entrada nos papéis, para que a Adriana e eu pudéssemos nos casar, pelo menos no civil. A gente previu, o navio chegava dia 8, no dia 10 a gente ia casar no civil, né, para poder entrar, ter ainda poucos dias na semana para entrar na Marinha com esse documento, já estaríamos casados, e aí a gente poderia casar no religioso lá, como foi no dia 25 de outubro. Mas como é que aconteceu essa coisa? Eu cheguei em Londres, fui na embaixada, fiz os documentos todos e perguntei ao secretário lá da embaixada e falei com ele, vem cá, isso... e tinha que chegar, isso era uma quinta-feira em Londres. O documento tinha que chegar para que desse certo, de ser no dia 10, na quarta-feira da outra semana. E não tinha esse negócio de SEDEX, FedEx, né, essa coisa lá. E eu falei com o secretário lá da embaixada, falei, mas isso aqui tem que chegar na quarta-feira. Ele falou, meu filho, o protocolo são 15 dias para chegar lá. Eu falei, mas não tem como um protocolo de emergência? Ele falou, até tem, mas convenhamos que o seu matrimônio, o seu casamento não é uma questão de segurança nacional e de emergência, né? Aí eu desisti. Eu falei, sabe, eu também não ia para Salvador sem estar casado com a Adriana. E chegando lá em Salvador, eu ia entrar em trabalho, não ia, ainda mais novo, né? Recém um oficial chegando no navio e tal. Eu não ia ter tempo, falei, só nas próximas férias que eu tirar, que seria só no outro ano, né? Então ia demorar aí mais uns 5, 6 meses para a gente casar. Mas eu saí lá da embaixada, falei, depois eu falo com a Adriana e tal. Sexta-feira de manhã cedo, eu fui lavar a roupa, né? Fui numa laundry. Quando eu estou descendo as escadas, a gente estava atracado do lado do Her Majesty Belfast. Eu descendo as escadas do Belfast, eu vejo uma pessoa baixinha com um bonezinho assim, subindo. E eu olhei assim, um amigo meu daqui de Brasília, o Dr. Francisco Vitor Buissu. O Chico. Chico, se você estiver vendo também, um beijo para você, compadre, né? O nosso compadre, né? O Duplo compadre. Das filhas. Merecido, né? E o Chico subindo as escadas. Ele estava fazendo a Regent College lá na Inglaterra, um mestrado, e ele escutou na BBC, tem um navio da Marinha e tal. E eu conheço o Chico, já conhecia há algum tempo. Ele falou, será que tem pessoal que eu conheço da Marinha que está lá? Ele foi lá visitar o navio e encontrou comigo, por acaso. Aí foi ótimo que a gente passou o final de semana juntos e o Chico, ele é um homem muito culto, né? E já estava lá na Inglaterra há algum tempo. Foi um passeio, assim, um super guia turístico lá. No domingo, a gente tinha ido à missa e tal, e eu falei com o Chico, olha, o navio vai suspender só na quarta-feira, vamos ver se na segunda-feira a gente se encontra e tal. Ele falou, Edu, não dá, porque aqui eu estou entrando de férias agora, essa semana, e eu estou indo amanhã para o Brasil, na segunda-feira. Aí eu pensei assim, você vai para Brasília, né? E tinha que chegar lá no Rio, né? Ele falou, eu vou para Brasília, para casa do papai e da mamãe e tal, mas antes eu vou passar na casa da minha avó, no Rio. Eu falei, Chico, você pode levar o documento para... Bom, então, ele levou o documento, né? Como que Deus quer, né? Levou os documentos. O pai da Adri, na terça-feira, quando ele chegou lá, foi lá no Rio de Janeiro, pegou, né? Acho que não sei se você foi junto com ele. Não me lembro. E aí deu a entrada certinho e nós nos viemos a casar no dia 10 de... Casar não, né? Fazer o contrato matrimonial, né? No civil. No dia 10, a Adri programou tudo também para a nossa missa de casamento ser no dia 25 de outubro. Então, eu pude casar no civil, dar entrada na Marinha e ter os 30 dias, né? E aí, assim foi que a gente passou esse tempo lá. Que história legal. Gente, que maravilha. Como Deus quer as coisas, né? Ele já marca tudo direitinho, Yara. A gente tem plano, mas o dele... É verdade. E dali começou, né? A gente foi para Salvador. O casamento foi celebrado pelo padre Javier, aquele padre que nos conheceu e tal, que acompanhou a gente. Né, sempre esteve muito presente, né, nesses 33 anos de casado. Ele é uma presença, além disso, né, nesses 40 anos de namoro, ele sempre esteve muito presente na nossa vida. E dali a gente já pensou logo em ter filhos, né? E aí já engravidamos. Aí, a primeira é a Tereza? A primeira é a Tereza. A Tereza. E o nome da Tereza é um nome muito especial também, porque
Posso contar essa história também, rapidinho? Pode. Né? Casa sua. Essa história é interessante, porque o nome de cada filho, depois ele pode falar do nome. Cada um deles tem um sentido, né? E isso eu deixo assim também para você que está nos escutando, né? A escolha do nome dos seus filhos é muito importante, né? Não é aqui a terra do Renato Russo, que ele canta aquela música, né? Sim. Meu filho vai ter nome de santo. É. E é verdade, a gente trazer esses nomes da nossa devoção, né? Deus nos dá os santos, né? Para que a gente possa nos esmerar neles, né? Olhar para eles com admiração, com veneração e procurar imitar as virtudes. E qual é a virtude maior de um santo, senão o amor, né? Mas um tempinho antes dessa história toda, voltando a 1990, eu fui lá no Jubileu de Ouro dos Legionários. E a missa, né, foi uma missa com São João Paulo II. Foi a primeira vez que eu estive com ele, e essa vez foi muito bonita, que a gente teve uma audiência privada com ele, foi muito bacana, muito impactante. E São João Paulo II estava super, né? Estava em 90, apesar dele ter sofrido o atentado antes, mas ele estava muito bem. E nessa ocasião, na missa, eu fiquei num lugar em que eu via, né, o São João Paulo II mais de perto, via pelo telão também, uma missa linda, 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 linda. E me chamou a atenção, eram 60 padres que estavam sendo ordenados. E um padre, especificamente, quando o São João Paulo II impôs as mãos, o semblante do padre me chamou a atenção. Me chamou a atenção, não sei porquê. Eu olhei assim, meu Deus, mas um tom piedoso, sabe? Um tom bonito, Sim. reverencial. E ali a gente vendo ele recebendo a unção sacerdotal, a imposição das mãos. Foi muito bonito. Eu fiquei com aquela imagem marcada, porque eu também vi no telão e pegou muito o rosto dele assim de lado. Tudo bem. Passou esse dia e tal, foi ótimo. E depois eu ia para a Espanha. Eu quis passar mais uns 15, 20 dias na Espanha. Só que antes de ir para a Espanha, a época a gente não tinha celular que batia foto, e as fotografias que a gente tinha que esperar 15, 20 dias para revelar, né? Tinha e eram bem contadas, né? Não super, podia sair batendo super, foto. né? Verdade. Mas o Vaticano tem um sistema chamado L'Osservatorio Romani, que ela, nos dias seguintes aos eventos, ela publica, deixa lá uma exposição das fotos e você pode comprar a foto. E eu fui lá para pegar uma lembrança daquele momento. Né? E Ari Sérgio, quando eu entro, a primeira foto que eu vejo é a desse padre. Né? E estava lá. E assim, eles colocam as fotos reveladas, você vai pegando, e eles não revelam a mesma foto. A primeira foto que eu vi foi a do padre. Aí eu falei, não, Deus colocou aqui para eu levar essa foto e tal. Aí levei. Aí eu lembro que eu levei, botei no meu livro e tal, fui para a Espanha e tal. Estou na Espanha e eu sou, antes, né, assim, falando, sempre tive uma devoção forte com Santa Teresa de Ávila, né? E eu falei, estou aqui na Espanha, vou visitar Ávila, o primeiro mosteiro que ela fundou, o Mosteiro de São José. E eu me lembro que era uma segunda-feira, eu cheguei lá numa segunda-feira, depois do almoço, na hora que acho que o pessoal faz a siesta, né? E são monjas carmelitas descalças, enclausuradas, né? De clausura. E eu toquei a campainha, mesmo que estava escrito lá dizendo assim que às segundas-feiras não se atendia, mas eu toquei a campainha. E veio uma freira com uma voz assim, bem jovem mesmo. Aí ela, através do torno, né? Torno é um cilindro, você não vê a pessoa, você só escuta, né? E a moça, então, a freira falou, né? A monjinha falou, olha, nós agora, segunda-feira é um horário que a gente não tem atendimentos e tal, e então hoje está fechado e tal, né? Porque normalmente elas vão para uma grade, assim, fazem uma oração e tal, você anota o seu nome para elas rezarem. Eu queria fazer isso, mas bem, né? E não se visita, não se pode entrar no mosteiro, a não ser que você seja parente, né, criança, né, ou um sacerdote. Mas ela percebeu na minha voz um sotaque diferente, ela puxou a conversa, falou assim, mas você não é daqui, né? Você veio de onde? Eu falei, não, eu sou do Brasil, vim do Brasil.
Ela falou, que pena, né? Eu falei, não, eu só queria deixar meu nome. Ela, mas a gente não pode atender, não sei o quê. Aí eu acho que ela ficou com uma certa pena, né? Puxou um pouquinho mais de conversa, né? Aí ela falou, mas você veio visitar o quê? Por que você veio no mosteiro e tal? Eu falei, olha, não, eu sou muito devoto de Santa Teresa. Eu falei assim, que bonito e tal. Mas, na verdade, eu vim para a Europa por um jubileu de aniversário de uma congregação, onde foram ordenados, agora, no começo de janeiro, 60 sacerdotes. Aí ela virou e falou assim para mim, não é possível. Aí eu falei assim, sim, dos Legionários de Cristo? Eu falei, sim. Aí ela falou assim, nossa, o meu irmão se ordenou. Aí eu falei assim, que bacana, então ele é legionário também, ele se ordenou e tal. Aí eu falei, eu tenho aqui uma foto que eu tirei lá e passei no torno. Quando ela voltou, ela começou a gritar, não pode ser, és um ángel. Ela falava assim, és um ángel, gritando histérica. A foto era do irmão dela. Caramba. Gente. E ela falava... Eu tô arrepiada. E ela falava assim, né? Você é um anjo? Eu falei, não, eu sou de carne e osso. Não, você é um mensageiro, não sei o quê. Aí eu falei assim, ela chorando, ela falava assim, olha, eu pedi a Deus porque ela entrou na clausura meses antes do padre. A coisa que mais ela queria era ver a ordenação do irmão dela. E ela não pôde, porque ela tinha entrado no Carmelo antes. E ela pedia assim, meu Deus, que me dê a graça de pelo menos ver, né, a ordenação do meu irmão e tudo mais. E ali Deus, né, me usou como instrumento para levar essa imagem para ela. Que legal. Muito bonito. E aí ela, espera aí, né? Aspetta seria italiana. Né? É espanhol, né? Aí ela foi lá. Daqui a pouco vem a madre com um véuzinho assim, né? E aí ela fala, ela falou, algo especial aconteceu aqui e eu vou abrir uma exceção, eu vou te convidar para você visitar o mosteiro. Eu entrei dentro da clausura. Eu vi, lá tem uma história que Nossa Senhora estava descendo, Santa Teresa estava descendo as escadas e viu uma criança, porque as crianças eram comum transitar no mosteiro. E a criança pergunta para ela assim, quem é você? E ela responde, eu sou Teresa de Jesus. E ela na escada pergunta, e você quem é? Aí ele falou, eu sou Jesus de Teresa, era o menino Jesus. Tem uma música da Kelly Patrícia, linda que conta essa história, né? É linda essa música, né? E conta justamente essa história. Então, eu tive na escada, aí tem a imagem do menino Jesus com a imagem de Santa Teresa. Eu entrei nos aposentos de Santa Teresa, na cela dela, onde tem o Cristo Chagado, que ela fala no livro, eu acho que é no Livro da Vida ou no Castelos Interiores, que ela cita essa imagem, que era uma imagem do Jesus todo chagado, preso numa coluna. Eu vi a cama dela, vi o travesseiro dela, que era um toco de madeira. Então, eu naquele momento também vi que a graça de Deus estava sobre mim e falei, Senhor, se eu por acaso for pai alguma vez na vida, e a primeira filha vai se chamar Teresa. Então, Tetê sabe dessa história, deve estar vendo a gente também. Você sabe que seu nome vem daí. Foi e todos os esse filhos nome. tiveram também essa mesma assim, escolha. A gente sempre pediu para Deus, né? Deus, dá sinais para a gente escolher o nome dos nossos filhos. E ele sempre colocou. São 7. 7 filhos. 7 filhos. Tem um que já Maria. tá no céu, né? Que foi batizado ainda no ventre da Adriana, mas ele não chegou a nascer. Né? Não chegou a nascer, mas é filho nosso. E a gente está, assim, na expectativa, né, de quando a gente tiver nascido para a vida eterna e se encontrar com ele lá. Conhecer o nosso filho lá, né? Inclusive, uma vez, o Titi, não sei se o Tiago vai estar escutando, uma vez, uma coisa que me marcou muito, né? Essa transcendência que a gente coloca na vida, né? Da família. E é isso mesmo, por isso o sacramento torna a nossa vida não igual. Há uma aura diferente, transcendente, que a gente vive por conta do sacramento. E o Tiago uma vez falou comigo assim, porque eu sempre, vou fazer só um parênteses, né? Papai sempre me ensinou que o céu era um lugar que você ia ficar adorando Deus. Sim. Eu tive, como eu falei no começo, uma experiência muito grande de Jesus ser como um amigo, né? Uma coisa agradável. E eu ficava assim, eu achava que eu ia ficar no céu
de joelhos o tempo inteiro rezando. E eu falava, eu não quero ir para o céu se for isso, né? Vai ser chato demais, né? Desculpa, tem um grande amigo meu, eu vou falar com ele depois para procurar isso aqui, que ele fala, pô, ir pro céu, para ficar lá, na nuvem, tocando flauta, com esse... Não é isso que eu quero, né? Eu falo, não é isso, né? E papai ensinava assim, mas eu entendia, né, que era de ficar de joelho lá adorando. Eu falei, não quero isso não. E eu com os nossos filhos, né, eu sempre falei assim, cara, todo mundo lá em casa gosta de mar, todo mundo surfa, né? Até a Dri já subiu em cima de uma prancha, desceu uma onda, né? E até não, né? Porque você parou, não falei até por desmerecer, não. É porque ela parou. Eu parei mesmo. Morre de medo de ficar dentro d'água por causa do tubarão, do peixe pegar no pé dela. Mas os meninos todos, né? Todos eles adoram surf, né? O filme lá de casa que a gente mais consome é o Surf Zap, tá dando onda daqueles pinguins surfistas, né? Aquilo é muito... E o Thiago uma vez, né? Eu faço windsurf também, a nossa vida é assim, bem praiana. E uma vez eu falava para os meninos, olha, o céu, cara, é uma praia maravilhosa, e você vai estar ali, e aí eles ficavam assim, né? Aí o Thiago, vai ter prancha? Vai ter prancha, cara, Jesus vai estar com a prancha novinha, shapeada para você, vai surfar, eles ficavam com o olho desse tamanho. Aí eu lembro da Bebê falando assim, papai, se eu quiser um sorvete e fizer assim, falei, parece o sorvete mais gostoso do mundo. Ou seja, elas têm que ter, como querer fala, o céu, né? ganas, né? De desejar o É. céu. Mas, olha, isso tudo é pouco para falar do que vai ser o céu. Sim. Vai ser uma alegria infinita, né? E, obviamente, né, acontece isso. E eu sempre ensinei as crianças desde pequeno isso, né? A gente sempre ensinou. Eu me lembro, não sei quando foi, o Thiago estava com 17, 18 anos, e uma vez ele chegou para mim e falou, pai, sabe uma coisa que me motiva muito para ir para o céu? Aí eu falei assim, porque tu vai surfar com Jesus e tal. Ele, não, porque eu vou poder conhecer o meu irmão, que eu não conhecia. Nossa. Né? Então você vê que ali está plantado a semente, né? Tá muito diretamente ligado. E a gente tem visto essas bênçãos na família, né? E não que a nossa vida parece quando a gente conta assim, né? Que é tudo uma beleza, é cinema, né? Casamento hollywoodiano, né? Que você acorda, né? Que Incantável teve uma palestra, né? Que contou, era o João Mohana, eu acho que era. Não sei se é o João Mohana, mas falava daquele filme da Julia Roberts com Richard Gere, né? Que acorda de manhã, ela toda maquiada, sem remela, sem nada, né? E ele todo, né? Dente escovado, né? Dente escovado, tudo. Não é assim, né? A vida matrimonial é vida normal, ordinária, de todas as coisas. Mas aí vem uma outra santa que eu gosto muito, a Santa Teresinha de Lisieux. Inclusive tem até uma outra graça, mas essa é outra história. É muito forte com ela. A Santa Teresinha dizia, eu amo essa definição de santidade, amo. Ela diz que a santidade é viver de forma extraordinária as coisas ordinárias da nossa vida. Isso é maravilhoso. Então, e tudo que você faz de ordinário, você pode oferecer isso. Quando você oferece a Deus, e o oferecimento torna você comprometido de fazer aquilo de forma perfeita. Então, se você vai estudar e você oferece a Deus o teu estudo, você não vai estudar de qualquer modo. Você vai estudar oferecendo aquilo a Deus, você vai procurar a perfeição naquilo. Se você vai dar uma palestra, se você vai dar uma conversa aqui com uma entrevista, ou se você vai fazer uma entrevista com alguém num canal, né? Como vocês fazem isso. Quando vocês oferecem isso para Deus, é vida ordinária. Sim. Mas quando você oferece, aquilo passa a ser extraordinário. E se passa a ser extraordinário, a gente precisa fazer isso com perfeição, né? Então, é esse momento de viver essa vida de forma extraordinária que a gente percebe com as crianças, né? Em determinados momentos, essa coisa que transcende a nossa esfera normal, cotidiana. E a gente não pode esquecer disso. A família não pode esquecer. Por isso que é tão importante esses momentos de oração, né? E vem as tempestades, né, Adriana? E não foram poucas que nós tivemos, grandes tempestades, dificuldades também, né? Dificuldades com as crianças, dificuldade nossa entre casal, dificuldade da família como um todo, né? Quando a gente estava grávida da Verônica, do terceiro filho, as nossas famílias, né, falando, não, chega, para e tal, uma pressão muito grande, né? Porque eu tinha tido 2 cesáreas,
E naquela época ainda era forte, né? Acho que hoje já não percebo como era antigamente. Mas no nosso ambiente era muito forte aquela fala, né, dos médicos obstetras de que Era não, perigoso. só pode ter 2, só pode ter 3. Mas nós Olha tínhamos lá, né? isso, mas o nosso médico era um médico muito defensor da vida no Rio de Janeiro. Era, não é, né, ainda. Né? Sim, mas o doutor... Ah, do Dr. Denival, sim. O Denival verdade. Brandão, que já está falecido, e né? o doutor Marcos. E o doutor Marcos Brandão. Que também estiveram nos vendo. Um beijo para você, doutor Marcos. Maravilhosos. Tem que mandar pra todos eles. Maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Então, mas o meu tio, ele tinha me acompanhado por um tempo como obstetra, que eu tenho um tio, parte de pai, né? Pois é do pai, né? Esposo da minha tia. E ele tinha colocado um pouco dessa tensão no meio aí da minha tia, da minha mãe. Então ficou todo mundo assim, às beiras do terceiro filho, assim, quase que falando, você vai ligar, né? Ou agora parou, né? Tipo assim. E a gente, assim, estamos ligando para Deus, né? A Adri fala, então, vamos ligar para Deus. Ligar para Deus, essa é tipo, boa. não, eu sei que depois da terceira filha, que foi tudo bem, tudo natural, ninguém abriu mais a boca para nada. Ninguém. Aí veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, ninguém falou mais nada. Por mais que a minha mãe, meu pai, todo mundo tivesse preocupado, porque era mais um, entendeu? Porque era cesariana e tal. Que eles são malucos mesmo, deixa Tipo assim, uma oração que a gente pode fazer é rezar e pedir a Deus, né? Entregar. Tanto que os amigos também, né? Sim. Tinham amigos que sim, teve, na quinta gestação... Não, foi na da Catarina. Da quarta, né? A quarta. E ele olhava para mim e falou assim, cara, mas quarto filho e tal. Eu falei, pô, que bênção, né? Aí ele falou assim, foi um comentário infeliz, né? Sim. Mas ele falou assim, cara, como é que você vai ter que sustentar tudo isso? Você não vai ter dinheiro para trocar de carro, assim, né? Aí eu falei com ele, cara, eu prefiro brincar com a minha filha do que ficar dirigindo um carro novo, né? 1000 vezes, né? 1000 vezes, né? É claro, né? Ele falou, foi uma frase infeliz e tal, mas é incomparável, né? E a gente sempre quis ter uma família grande. Isso sim, desde que a gente, né? Eu ia perguntar isso, como é que é uma família com tantos filhos e depois com chegada dos netos, né? São quantos netos? São 7. 7 netos. Então. 7 filhos, 7 netos. São 7 netos. Então, depois, se quiser botar a fotinha colocar deles, no podcast, né? a gente vai pôr pra passar a fotinha deles dos netos e dos filhos. Porque são lindos, né? Cada cheiro é muito legal, são os né? queridos, são queridos. Verdade. É verdade. E quando eles começam a interagir com a gente agora, né? Que eu vejo eles falando, vovô, vovó, deve ser Deus gostoso, do né? céu. Hoje de manhã a gente estava falando com a nossa filha, a Tetê, né? E assim, tava um fervo na casa dela. Ela estava sozinha, o Xande, né? Tinha que trabalhar, a Tetê trabalha à tarde, né? E estava de manhã com os 3, né? A Olívia, o Zé Antônio e o João. E, nossa, eles fazendo uma bagunça e brincando e tal, não sei o que teve. Aí que a Tereza falou assim, deixa eu falar com a mamãe, papai. Deu assim, eles ficaram olhando assim, né? Mas é a vida normal. É a vida normal. O que eu acho engraçado é o seguinte, eu realmente fico assim muito espantada, porque, olha, tudo bem que quando a gente tem 6 filhos, a gente não se dá conta no processo que está acontecendo os 6 filhos, quando você realmente é aberto à vida, vamos dizer assim, né? Mesmo porque a gente não ficou nunca preocupado, será que vai dar fazer a decoração do próximo quarto? Nunca pensamos nessas coisas, de fato não, sabe? Existia, lógico, a responsabilidade, saber que era mais um filho, ia ter mais coisas, mas nunca paramos para esse tipo de detalhe. E aí passou a nossa fase, né? Os meninos têm 2, 3 anos mais ou menos de diferença, então a gente tem, né, um espaço um pouquinho maior entre eles, e na geração da Tereza e da Verônica, elas tiveram com menos espaço, os primeiros filhos, né? E eu as vejo de uma forma, às vezes, muito, como que eu estou lidando com todas as coisas, assim, difícil, como se os filhos delas estivessem carregando, assim, uma energia diferente do que eles tiveram na nossa época, porque a gente era bem tranquilo em relação a colocar um filho para dormir, a comer, era uma coisa assim que muito trivial. É natural, não tem muito o que fazer. Eu acho também que hoje, por conta dessa questão de se usar o WhatsApp, existe muita interferência naquilo que você vai fazer ou não vai fazer, entendeu? Muita pedido de ajuda. Me ajuda aqui com isso. E a gente fez só naturalmente. Por outro lado, eu gosto dessa tecnologia, né? Porque você veja, né? Eu nunca tinha ouvido falar
de ruído branco. É verdade. Aí eu tô vendo lá Ruído branco. a Tereza, quando tava com a Olivia, aí botava no quarto um negócio. Eu falei, tem que ter um negócio estragado. Tá? Não, pai, é ruído branco. Eu falei, o quê? Barulho branco, né? Sério? É porque. Olha, é barulho ou cor? Só pra sei saber. lá. Mas é engraçado. Mas e verdade. hoje a gente tinha o livro do Rinaldo Delamare, não é isso? É verdade. Que aí a gente ficava com. Era um livro, É. né? Inclusive, acho que não sei se foram os nossos pais que deram de presente. Então a gente via ali. Hoje, nossa, você tem 50 Tudo. especialistas, você tem Sim. É tudo. verdade. Pode ser que encasquete também, né? Porque um diz uma coisa, outro diz um uma fala que é pra cá, nada outro de fala que é tela, pra lá. nada não sei o quê. Aí você fica assim, o que eu faço, né? Mas é outro momento. Eduardo, outra eu tô curioso colocação. desde o início da experiência que você teve com Cristo. 3 ou 4 anos, eu com também. 3 ou 4 anos. É algo que dá pra gente conversar aqui? É uma coisa mais simples do mundo, mas antes disso, deixa eu falar uma coisa. A Adri estava falando sobre né, o Padre Javier, e eu me lembrei, nós não prometemos outras coisas no nosso matrimônio, a não ser 3 coisas que a gente prometeu, né? Além das promessas que a gente faz, né, do sacramento, mas antes de casar. Porque eu falo assim, né, que às vezes a gente quer uma vida organizada, com esquema, com tudo direitinho e tal. Não, a gente sempre foi muito um pouco solecado, um pouco deixar a vida acontecendo, né, claro, dentro dos limites, mas não impondo tantas coisas para as crianças. Mas no nosso relacionamento, uma semana antes do casamento, ou do casamento do religioso mesmo, né? O padre Javier, ele falou assim, olha, eu vou fazer um retiro para vocês dois. Né? Vai ter os nossos anjos da guarda, eu, você e a Adriana, Nossa Senhora também. E nesse retiro ele falou assim, um cantinho para mim, ou você casa ou você não casa. Eu falei, padre, já está tudo pronto ali, né, para a semana que vem. Ele, pois o retiro é assim. Se você passar pelo retiro, você vai casar e vai viver para sempre. Aí tudo bem, fiz um retiro muito bonito. Ele foi ali que ele apresentou o João Mohana para a gente e tal, que era um padre que a gente lia assim muito. E ele fez, a gente prometeu, ao final, 3 coisas, né, que também eu deixo aqui também como, principalmente os casais, em qualquer idade, né? Os casais que estão vendo a gente aqui agora, 3 coisas podem retomar a fazer. A primeira coisa que ele pediu para fazer é que a gente renovasse as promessas do nosso matrimônio todos os dias. Inclusive, a gente tem que fazer mais juntos isso, né? Aqui, normalmente eu pego na minha aliança, às vezes quando ele está dormindo, eu faço oração. A minha oração da noite ficou isso. E eu falava assim, padre, como é que é? Todo dia? Ele falou, pois é, todo dia. Você tem que prometer. Eu falei, eu não entendi, eu sou meio chato. Quando eu não entendo uma coisa, eu falo, mas peraí, por que eu tenho que fazer isso? E ele falou, faça um ato de fé, né? E realmente a gente, né, no começo a gente fazia todo dia, a nossa oração da noite, pegar na mãozinha da Dri, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te recebo como minha esposa, prometo amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da nossa vida. Que Deus nenhum homem nos separe. Beijava a mão dela e ia dormir, ela fazia a mesma coisa comigo. Às vezes em viagem e tal, a gente fazia sozinho. Às vezes a gente se ligava, né? Ligava um para o outro para falar. E durante esse tempo, né? Eu não entendia, falando assim, poxa, mas por quê? Uma promessa é uma promessa, já prometi, pronto, né? Mas a gente fazia, como oração. Qual é a sabedoria que está nessa primeira promessa que a gente fez? Sabe aquela coisa que você cria hábitos, né? Que são, às vezes, hábitos que não deixam a gente em paz, né? Tipo, eu não consigo deitar na cama sem escovar o dente, sem fazer tal coisa, ou sem tomar um banho e tal. E aquele negócio, eu tenho que fazer isso. Se eu deitar na cama sem escovar o dente, eu não consigo dormir, ou sem lavar o pé, sei lá, né? Algumas dessas coisas que viraram hábitos. Esse virou um hábito. Durante esses, né, 5, 6, 7 primeiros anos, a renovação virou um hábito. Então, o que acontece? Às vezes a gente se desentendia e tal. Aí eu ia ter que dormir. Puxa vida, eu não consigo dormir sem fazer esse negócio das promessas. Mas eu estou chateado com a Adriana. Puxa vida, mas como é que eu vou fazer? Vou pegar na mão dela e vou falar isso, estando chateado? Não vou fazer, né?
né? Senão, né, tá bom, te recebo, né? Não vou fazer assim, né? Mais uma vez. Não vou fazer. A gente não vai fazer isso. Então, qual é a sabedoria que está por trás? Tudo bem, o hábito provoca Sim. isso, mas Dri, olha, me perdoa. Hoje eu falei, Sim. fui descortês com você, falei e tal, não te dei atenção, não te dei carinho. Alguma coisa eu peço perdão. Sim. E aí a gente se perdoa antes de fazer a oração. Então a gente não vai dormir sem ter... pedir ou sem dar o seu perdão. Exato. Essa foi a primeira promessa. A segunda promessa, ele falou o seguinte, nunca deixem de namorar. E isso de forma bem concreta. Então ele falou assim, olha, o que vocês mais gostam de fazer, vocês procurem fazer toda semana. Se é para sair para um jantar, se é para, sei lá, ver o pôr do sol, alguma coisa. Nós somos 2 cinéfilos, né? Uhum. Então, e não é ver filme, filme com Netflix, as coisas em casa. Não é. A gente também gosta, mas é cinema, ir para o cinema. É um evento, entendeu? Tem que ir para o cinema e tal. Então a gente passou a toda semana praticamente, né? Como regra, obviamente tem exceção, às vezes estão doentes e tal, mas a regra é ir ao cinema. Então a gente sempre procurou, né? Vamos morar onde? Vamos escolher um lugar perto que tenha um cinema, né? E a gente até, graças a Deus, o primeiro lugar que a gente foi morar, do lado, atravessando a rua da minha casa, dentro da Vila Naval, lá de Aratu, tinha um cinema. Então a gente também, um cinema é uma capela, e a capela também sempre acompanha a gente, cinema e capela. Então, e a segunda coisa, né? A cada tempo, 5, 10 anos, vocês tirem uma segunda lua de mel, uma terceira lua de mel, né? Sem os meninos, sem nada e tal. Legal. Tirem isso para vocês. E essa promessa tem uma sabedoria, né? Que é você sempre, né? Tá relembrando, né? Quem é a pessoa que te ama e você é amado por quem, né? E quem é que você ama. Então, isso dá esse sentido, né? Muito gostoso da gente viver a vida. E a terceira promessa, ele falou, no mínimo 5 filhos. Então, até agora a gente está cumprindo a promessa. Olha só. Que benção. Que coisa São boa. Ensinamentos que Deus vai dando para a gente. É verdade. Mas essa experiência agora de 3 para 4 anos de idade foi uma manifestação do Senhor muito, muito bonita, que assim não dá para descrever para você, Sérgio, assim, em palavras o que foi, porque foi alguma coisa diferente e muito viva na minha lembrança, onde eu percebi, né, como se, né, não tivesse dúvida, Jesus realmente é uma pessoa, é uma pessoa mesmo, né, que existe e que convive com a gente. E que, embora a gente não perceba no silêncio, ou não perceba no dia a dia, às vezes a gente vai numa capela, a gente tem que fazer esse ato de fé. Eu faço meu ato de fé sempre, né? Isso é legal, que mesmo sabendo, mas sabendo de... tá firme no ato de fé. Claro, é esse sentido, né? A coisa acontece no ambiente do espírito, né? Sim. São Paulo nos ensina que nós temos... o ser humano é um composto de corpo, alma e espírito, soma, psique e pneuma. Nas Sagradas Escrituras inteiras, o único lugar em que fala a definição de quem nós somos, de composto que nós somos, é São Paulo que fala. E eu ficava intrigado. Qual a diferença de alma para o espírito? Eu ficava... E ele sempre fala isso nas epístolas. Ele fala assim, olha, a palavra de Deus é uma espada cortante, uma espada de 2 gumes, e penetra até a separação da alma com o espírito. Então, são 2 coisas distintas. São Paulo também fala, quem vive na carne deseja as coisas da carne. Quem vive no espírito deseja as coisas do espírito. Eu ficava intrigado com essa frase, porque ele não diz que quem deseja o espírito vive no espírito. Ele falou o contrário, é preciso viver primeiro no espírito para você desejar essa vida no espírito. E como é que se vive no espírito? E aí São João nos dá também essa dica maravilhosa, né? Quando em todo o evangelho dele, mostrando, né, essa presença do Senhor, que é um pouco isso que essa experiência, a experiência viva de Deus, né? É essa região do espírito, onde já não é mais você que vive.
À medida que você vai penetrando nessa vida do Espírito, e ela existe, então a experiência é de tocar nessa parte do Espírito, entendeu, Sérgio? Mas como criança, sem ter a menor noção do que era. Mas eu percebi que ali existe realmente a presença de Deus e Ele começa a infundir em você as virtudes. E detalhe, eu só vim a conhecer isso mais tarde. A experiência, sim, eu vivi, mas não entendia, né? Como profundamente. Sim. Depois, lendo São Tomás de Aquino diz que as verdadeiras virtudes são as virtudes infusas, não são as virtudes naturais. As virtudes naturais, elas valem segundo cuida, ou seja, ela tem uma validade, tanto é que ele cita elas, né? Mas as verdadeiras virtudes são as virtudes infusas. E virtudes infusas não é só fé, esperança e caridade, como a gente tem como virtudes teologais. Mas a caridade infusa, a fortaleza infusa, a prudência infusa, a justiça infusa e todas as demais virtudes. E é fácil da gente entender isso. Vou dar só um exemplo, pegar aqui, sei lá, fortaleza. Se eu sou um soldado, sou oficial da Marinha, que a gente nunca deixa de ser, mas fui preparado para o combate e tudo mais. A fortaleza que você tem que desenvolver nos treinamentos é para você enfrentar um inimigo. Né? Mas então você se fortalece. Essa é uma virtude natural, que ela não necessita peremptoriamente da graça. Claro, da graça sim, em termos gerais, mas é o teu esforço que faz você crescer na virtude da fortaleza, nesse caso do soldado. E esta virtude de um soldado que vai para a guerra, né? Fortaleza é a capacidade de você colocar a sua vida em risco pelo bem comum. Sim. Tá? Essa é a definição. É diferente quando a gente via na Revolução Francesa as carmelitas indo para a guilhotina cantando Veni Creator Spiritus. Ali é uma fortaleza infusa. Ali é Deus que está conduzindo. Ali é Deus que toma conta. E nas virtudes também que a gente tem dentro do sacramento do matrimônio, a gente precisa tocar nessa região do Espírito, tentar viver na região do Espírito. E a gente entra nessa região do Espírito quando Jesus ensina, quando os apóstolos perguntam se Jesus ensina-nos a rezar. A gente pensa logo que ele ensinou o Pai Nosso. Não, antes ele falou assim, entra no teu quarto. Se recolhe, né? Se recolhe dentro de você. Fecha a porta, né? Faz um ato de fé. Entra na presença do Senhor. Procura um lugar escondido. A cripta, a fameia. Procura esse lugar. E ali, comigo, ama o Pai. E reze assim, Pai nosso, que estás nos céus. E ele vai. É nesse momento em que você começa a entrar e a viver na região do Espírito. É nesse momento em que você começa a pertencer a Cristo. É nesse momento que a gente começa a desenvolver, através da graça e da presença do Senhor, as virtudes infusas. Até o ponto, porque é um caminho, até um ponto de você chegar, como São Paulo falou, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então que a gente possa também no nosso matrimônio falar assim, olha, já não somos mais Adriana e Eduardo, é Cristo que transmite em nós a vida, a paz, as virtudes e tudo mais, né? Deus faz a gente participar desse projeto. Isso é muito lindo, gente. Nossa Senhora. Uma coisa, eu queria ficar a noite inteira aqui, né? Mas uma coisa que agora eu quero agradecer, Eduardo. Há um mês atrás, né? Eu falei, Sérgio, eu tive o sonho mais lindo da minha vida. Foi mesmo. E eu senti Jesus. Que bonito. E ele falou assim, como foi o sonho? E eu falei, não lembro. E agora você contando, eu lembrei do meu sonho. Ah, que bonito. Porque eu lembrei que, como foi o meu sonho com Jesus? Jesus me pegou pelo braço e me ergueu. Que bonito. Então, obrigada por ter me feito lembrar do meu sonho, que até então eu não lembrava, não foi, Sérgio? Ela ficou super feliz. Amor, eu tô muito feliz, eu tive o melhor sonho da minha vida. E ele, como que foi? Eu falei, não lembro. Mas, de alguma forma, eu senti Jesus. Muito real, como você disse, como carne e osso.
E aí agora você me contando, eu lembrei do meu sonho. Que bonito. Louvado seja Deus. Amém. Seja Deus. Amém. Obrigada, não tem palavras para agradecer. Maravilhoso ter vocês com a gente. A gente que É. podia continuar falando de muitas É, outras com coisas. né? certeza. A gente fica aqui Mas- conversando, o tempo vai passando. Mas a gente vai ter mais oportunidades, né? Isso. A gente Deus quer, quiser. quer fazer de algumas formas que os casais também se conheçam, que vocês conheçam os casais que já gravaram com a gente. Que bonito. Que a gente siga, né, nos nossos domingos, agora quinzenais, que a gente vai estar estudando e vai ter a oportunidade de conviver mais com vocês. Que bonito. E aqui é só uma lembrancinha Oh, Oh, querido. para que vocês Obrigada. possam lembrar da gente. Poxa, Por muito vocês. obrigado. Muito obrigada. Fazer. mesmo. Maravilhoso. A gente tem que abrir agora para mostrar o Pode pessoal? abrir. Pode. Ou a gente Fica faz à aquela vontade. antecipação no próximo episódio. A gente Vocês verão. Não, podem abrir, Pode, podem pode. abrir. Vou abrir aqui. É. Poxa, muito obrigado A pela gente oportunidade, agradece né? A gente está compartilhar. falando aqui com mais pessoas, né? Espero que tudo que a gente tenha falado aqui seja para a honra e glória de nosso Senhor. Amém. E é muito bom estar aqui. Ah, que legal. Poxa vida. Pra vocês lembrarem da gente, Ai, né? gente, Cada olha um gosta só. de um cafezinho. Não, e a Café, gente gosta de chá. café. Então, Que tá aí. delícia, que Olhar, vai bonito. lembrar da gente. Muito vai obrigado, lembrar da querido. conversa, Muito bonito vai o trabalho lembrar de dos vocês. casais. Muito obrigado. Que rezem por nós, que rezem pelos casais que assistem, Amém. né? Que rezem pelos Exatamente. casais que também já passaram por aqui. Sim. Assim como a gente vai rezar por vocês, pela Amém. família de vocês. obrigada. E eu quero dar um testemunho só no final, 2 minutos. Você Vai, que por gosta de favor. falar mais. A casa é sua. Que é esse testemunho tão bonito aqui da gente também, como é importante, né, Adri, a gente relembrar isso. Há muito tempo a gente precisa fazer isso. A gente está numa vida corrida, né? Faltava dizer para vocês que a gente entregou a nossa vida a Deus. Nós vivemos como missionários a tempo completo na evangelização. E eu deixei a Marinha, pedi demissão. A Adriana deixou os empregos públicos para a gente viver vivendo, né, a obediência, a pobreza, né, e a castidade no nosso estado de vida, né? Mas tivemos essa experiência também, né, muito forte. Mas isso a gente deixa para contar em outra ocasião. E nesses últimos anos a gente tem sofrido alguma dificuldade em relação à nossa rotina, né? A gente está com muitas coisas, né? Muitas coisas assim para fazer. E a gente tem descuidado um pouco da gente tá rezando mais juntos, né? A gente participa também das equipes de Nossa Senhora. A gente também É é. verdade. É. Ah, que fofo, né? Que Qual a legal. equipe de vocês? 41, Ó. setor C. A nossa equipe é 6, imagina, que Nossa. fez 50 anos de equipe. É. Mas a gente não tem essa idade toda não, de matrimônio. Mas e a gente sempre... eu estava assim, né, para a gente conversar e tal, mas eu queria deixar esse testemunho, né? Como foi bom a gente falar e relembrar disso, É verdade. para a gente poder, né, estar mais juntos. A gente precisava disso também. Obrigado pelo espaço, então, Com de vocês certeza. estarem aqui. Maravilhoso. E, Nossa. e pra Amém. gente que está assistindo aqui, sempre é muito legal, porque tem toda a catequese que a gente recebe Sim. aqui. Sim. Tem um monte de mensagem maravilhosa que a gente vê, mas é muito legal quando você vê um casal olhando para o outro com o olho brilhante. Você fala, cara, eles estão casados já há bastante tempo e ainda tem esse brilho no olhar. Então, parabéns, vocês são um casal Amém. maravilhoso Amém. mesmo. Parabéns Amém. pela vida Amém, de querido. vocês. Que Não, Deus que bom. abençoe e que vocês possam continuar levando a palavra de Deus Assim seja. por Para onde vocês mais e passem. mais pessoas, né? É isso. Assim seja. Isso aí. Obrigado, Obrigada. pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, gente.